rumo que a gente vai tomar pós-problema. Porque alguns problemas nós mesmos acabamos criando. E outros problemas são inevitáveis, né? Viktor Frankl falava que existem sofrimentos inevitáveis, que fazem parte da nossa vida por estarmos num mundo de sofrimento, num mundo de pecado, um mundo material, onde o nosso corpo vai sofrer, onde os nossos relacionamentos vão padecer, por sermos humanos e estarmos à mercê do pecado. Então, sofrimentos inevitáveis virão para todo mundo. Se eu perguntar para você, qual foi a fase mais difícil da sua vida? Todo mundo lembra de imediato um momento, uma situação, uma fase, um problema que teve que enfrentar. E a resposta não é exatamente o problema, mas o que vem junto, o que acompanha, a forma como a gente utiliza o problema. Parece muito doido pensar assim, né? E eu aprendi muito. Na época da pandemia, eu comprei 3 livros, 2 dos quais eu trouxe aqui. Primeiro esse aqui, do Lewis, chama O Problema do Sofrimento. Tá vermelho, ele talvez não apareça, mas do C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento. Ele é uma leitura um pouquinho mais densa, ele é fininho, mas a leitura assim, tem que ler, pensar, ler de novo, reler, mas ele começa a analisar o sofrimento humano mesmo. Ele analisa o sofrimento humano, o sofrimento animal, a bondade divina, a maldade humana, e ele vai analisando várias formas de olhar o sofrimento. E junto com ele também comprei esse outro aqui, que esse aqui eu já mostrei para vocês algumas vezes, da Elizabeth Elliot, O Sofrimento Nunca é em Vão, da onde surgiu o título do nosso programa de hoje. Também um livro fininho, se vocês podem ver. Eu sempre gosto de mostrar porque vocês querem saber se vai ser rápido ou não de ler. Tá? E esse aqui é uma leitura muito fácil, assim. Para quem não conhece, Elizabeth Elliot, ela desde sempre quis ser missionária. E ela sempre, na casa dela, os pais sempre hospedaram missionários. E ela cresceu com essa ideia de que o talento, o dom dela, ela estava se preparando para ser uma missionária. E ela casou-se com um rapaz que tinha o mesmo desejo que ela, ser missionário. E esse primeiro marido foi assassinado por uma tribo indígena, no leste do Equador, para a qual eles iam lá pregar e teve um problema e ele foi assassinado. Pouco tempo depois de ter chego lá para começar o trabalho. Aí Elizabeth Elliot, com uma filha pequena, perdeu o marido assassinado. Um tempo depois ela casou-se novamente e ela perdeu o segundo marido para o câncer. E depois ela casou-se novamente. E ela teve inúmeras situações de muito sofrimento. Ela inclusive, voltou tempos depois pregar naquela tribo, evangelizar aquela tribo que tinha assassinado seu marido. Ou seja, ela tem muitas experiências a contar sobre sofrimento. E ela, aqui no começo do livro, ela já fala que ela se sente indigna de falar sobre sofrimento. Porque ela acha que o que passou na vida dela é muito pequeno perto do que muitas pessoas já sofreram e sofrem. Então ela fala que ela não sabe exatamente como ela vai abordar o tema do sofrimento por não se sentir digna de falar disso. Aí você fica pensando, se a mulher que passou por tudo isso aqui não se sente digna de falar sobre isso... Eu tô reclamando do quê, né? Por acaso? Veja bem. Só que dentro da nossa esfera de vida, da nossa situação, da nossa história, o sofrimento vem. Ele aparece de N formas diferentes. Então, esse último mês foi um mês de muita reflexão. Para mim, foi um mês muito reflexivo, porque a gente teve um sofrimento, né? Na minha família, a gente passou por um sofrimento. Muitos de vocês já sabem, inclusive o fato de eu não estar aqui nos últimos 3 programas. Né? Foi o fato do meu pai ter tido um acidente. Né? Pai, eu vou contar, não tenho culpa. Você aprontou, eu vou ter que contar. Meu pai estava cortando uma árvore, subiu num andaime de 5 metros, montou tudo certinho. E aí entra uma coisa que é importante a gente falar. Ele achou que estava tudo sob controle, porque tinha amarrado as cordas. Então, humanamente, ele olhou, calculou, está tudo sob controle. E aí a gente percebe que
somos humanos e nessa vida não tem praticamente nada que esteja de fato sob controle, sob nosso controle. Poucas coisas estão sob nosso controle. E acabou que sobrou um galinho daquela árvore, a hora que ele cortou tinha amarrado tudo bonitinho para cortar, cair para o lado certo e veio um galho, girou, né? Porque tem a tendência do peso, girou, bateu no rosto dele, ele desmaiou e ele caiu do andaime de 5 metros. Então, não tem como não me emocionar contando isso, porque meu pai humanamente não deveria estar vivo. Né? Porque ele desceu batendo andaime abaixo e era para o meu pai ter morrido nessa situação. Era para eu ter ido para Curitiba para um sepultamento, um velório. E Deus garantiu que isso não acontecesse. Ele protegeu, ele colocou os anjos, ele fez o que humanamente era impossível. E óbvio, né, não tem como sair dessa totalmente ileso também, né? Não dá pra gente sair de uma experiência dessa sem aprender nada. Ele quebrou o fêmur, bem quebradinho, isso não foi uma fratura exposta, mas quebrou vários lugarzinhos ali, uma fratura bem grave, e 4 costelas desse lado de cá e o fêmur do lado de cá. E aí foi para hospital, internação e todo aquele processo. Na primeira noite de cirurgia colocaram os ferros, né, para estabilizar a perna. E aí começaram outros problemas. Outros sofrimentos. Outros sofrimentos. Então Deus nos livra de muitos sofrimentos, né, do mal maior. E todas as pessoas vinham para a gente e falavam assim, nossa, graças a Deus ele está vivo. E de fato, nosso coração fica imensamente grato por ele estar vivo. Só que, ao mesmo tempo que o nosso coração está grato por estar vivo, a gente continua tendo que se mexer. A gente continua tendo, não dá para parar o que está fazendo e só agradecer. Então o impacto veio, foi um susto, um impacto, mas tem que continuar se mexendo. Então muitas vezes, e é isso que eu queria trazer para vocês, de um dos meus aprendizados, em meio a uma crise, a gente tem um momento em que a gente toma aquele susto, aquele choque, só que a vida precisa continuar. Ela não vai parar ali para que você se refaça completamente. Então eu lembro de uma frase de Shakespeare, ou que foi atrelada a Shakespeare, que no fim das contas eu já nem sei se é, porque hoje em dia, né, é umas frases que botam, que ninguém nem sabe se era o mesmo ou não, mas de uma citação dele que dizia assim, o mundo não vai parar para que você se reconstrua, ou né, se o seu coração se quebrou em pedaços, o mundo não vai parar para que você o reconstrua. Ou seja, eu lembro disso da minha adolescência e me trouxe essa lembrança. Muitas vezes, em meio ao nosso sofrimento ou a uma crise que a gente está passando, o mundo não vai parar para que você se recomponha. Você vai precisar enfrentar um problema em cima do outro. Porque, ok, Deus salvou a vida dele, muito obrigado, Senhor, amém. E agora? Eu preciso tomar decisões, eu preciso saber o que fazer. A gente precisa continuar lutando. Tem uma batalha toda pela frente e não pode parar. E como que eu reajo para não parar? Então, por exemplo, coisas que eu escuto, né, no meu consultório, histórias. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir histórias, afinal, eu trabalho ouvindo histórias. A pessoa descobriu uma traição, ou várias, e uma crise no casamento. E aí decide perdoar, o casal se reconecta e tenta ali conversar e falar, olha, eu me arrependo, vamos recomeçar, vamos lutar por isso. Enquanto essa luta, né, muita coisa está acontecendo lá dentro. A vida não vai parar para que você reconstrua, para que você coloque seus pensamentos em ordem, para que as coisas fluam bonitinho. Tudo vai acontecer muito junto. Então, nas crises que a gente tem na nossa vida, né, situações, sei lá, uma perda financeira, uma perda material, as coisas não vão parar para que você restabeleça aquilo. Ela vai continuar. E você vai ter que lidar com aquela situação e mais as situações que já tem no seu dia a dia. Uhum. Diferente, por exemplo, até mesmo um luto, né? Um luto, uma perda de alguém, um ente querido. Você vai ter que lidar com a perda e com o que sobrou, com a vida que vai continuar andando. Então parece muitas vezes no momento da crise que é muita coisa junto. Que você vai ser atropelado, afogado por aquele problema, né? Não bastasse o nosso problema, no feriado da sexta-feira de Páscoa, na sexta-feira santa, roubaram o nosso carro. Então, assim, você está ali no meio de um monte de problemas, você parece até meio anestesiado.
O Caí me contou, falando, roubaram nosso carro. Eu, no hospital, do lado do meu pai, eu li, falei, pai, roubaram meu carro. E sabe quando você fica meio em choque? Porque é tanta coisa junto que você... Eu nem consegui ficar triste, eu fiquei meio em choque. Ok, e agora? Não, e agora isso, e agora aquilo. E aí você vai tendo que se restabelecer, você vai tendo que encontrar forças da onde você não tem. Então, por exemplo, um divórcio repentino, se você tem filhos, você vai continuar tendo que girar a engrenagem porque aquelas crianças não têm nada a ver com aquilo. O tratamento de um câncer, de uma mãe de família, de um pai de família que é a única fonte de renda daquela família. Né? Eu vi a notícia esses dias atrás daqueles quíntuplos. Quíntuplos. Eu acho que eu vi a pessoa que vê só a chamada, né? Ele estava lutando contra o câncer. Então, são 5 filhos pequenos e ele lutando contra o câncer, com todo o apoio e tudo mais, e ele veio a falecer. Então, assim, tem uma mãe ali, uma mulher que perdeu seu marido, mas que tem 5 filhos pequenos para dar conta. Então, quando a gente fala de uma crise, eu tive um problema na minha vida. Não, gente, o problema não vem sozinho. Ele tem toda uma situação da qual a gente vai ter que aprender a lidar, da qual a gente vai precisar se restabelecer muito rápido para absorver e dar conta. E aí entra a forma como a gente vai encarar esse problema. Né? Nesse aprendizado, só para vocês saberem, né? A gente teve que... meu pai estava no hospital esperando para fazer a cirurgia, foi marcada para uma data. Naquela data a gente criou toda a expectativa, era para ser 7 da manhã, era para ser 10 da manhã, deu 1h30 da tarde, o médico falou que não ia ser. A gente falou, então quando? Era numa quarta, ele falou talvez na sexta. Ele chegou na quinta de manhã e falou, olha, minha equipe só opera na quarta, então vai ser para a próxima quarta. Mas se chegar uma emergência, talvez para a próxima, ou seja... Quando? Não tem quando? como. Não tem previsão. E aquilo te exige uma tomada de atitude. Então, qual atitude agora? E agora, o que tem que fazer? A gente correu atrás, né? Eu tenho a maior gratidão do mundo a toda a equipe de apoio, e eu preciso falar isso publicamente, porque nós não somos ninguém sozinhos. Ninguém. E o que eu achei muito lindo, muito, muito lindo, eu preciso expressar isso aqui publicamente, deixar registrado, é o amor. Porque muitas vezes a gente fala que o amor é um sentimento. Né? A gente se chama na igreja de irmãos. E a gente não se dá conta do que é chamar alguém de irmão. Irmão é aquele que está ali quando você precisa. Os bons irmãos, pelo menos, deveriam ser assim. Tomando né? as atitudes necessárias. Exato. E o que eu vi nesses dias todos foi o amor em forma de atitude, em forma de ação. Então, tinha uma lista de acompanhantes para o meu pai. Meu pai nunca ficou sozinho no hospital. Em momento algum, foram 18 dias de internação. Tinha uma escala. E essa escala era de pessoas que se voluntariavam para ir ficar com ele. No primeiro hospital, tinha uma cadeira de plástico para dormir, que foi conquistada. Foi meio assim, conquistada uma cadeira, porque você não tinha nem cadeira. Depois a gente conseguiu um colchonete que a gente levou de casa. E as pessoas iam sem reclamar, sem pedir nada em troca, sem nada. Elas se voluntariavam, não só para isso, mas assim, todo o apoio, todo o carinho, Instagram, mensagens, gente que eu sei que não se manifestou para não incomodar, que está à distância, mas que estava orando, inúmeras orações que a gente recebeu. Então, o que eu percebi e o que foi visível para todo mundo que esteve com a gente naqueles dias, equipe do hospital, os acompanhantes que estavam, os colegas, porque era uma enfermaria, pessoas que entravam e saíam ali, foi o quanto é uma comunidade unida. Que a gente sequer sabe quanto é unida até que a gente precise. E isso foi a coisa mais bonita que eu consegui registrar de tudo isso. Foi o quanto no momento de maior dor a gente encontrou amor das pessoas voluntariamente. E isso dá uma força. Muito, muito, muito. Então eu preciso dizer assim, a gente não faria nada sozinho, nada. Então eu sou filha única, mas eu tenho muitos irmãos. Muitos irmãos. E eu tenho irmãs muito próximas, de fato, assim, né? Todas as pessoas que me ajudaram, a Cindy, a Sara, as transferências que a gente fez, a transferência de hospital. A gente teve que fazer toda uma manobra. Passamos das 8 da manhã às 6 da tarde para conseguir mudar ele de hospital, para que ele tivesse a chance de ser operado antes, não ficasse à mercê de sabe-se lá o quê, quanto tempo. E aí entra uma outra coisa também que eu falo para você,
que é sobre a profissão da assistente social, né? Que é uma coisa que a gente precisa falar, porque é uma profissão muito bonita e que a gente só sabe quando vai usar mesmo. Então, eu nunca precisei utilizar. Eu conhecia, sabia, mas nunca precisei usar o recurso de uma assistente social como eu utilizei naquele dia. E ela foi fundamental, fundamental, assim. Toda uma equipe no hospital de muitas assistentes sociais que estavam ali prestando auxílio, ajudando, conectando. Então, o assistente social conecta, né, um recurso ao outro, uma rede, os direitos da pessoa, do paciente em todas as instituições. E isso foi muito bonito, tudo encaminhado por Deus. Só que a gente precisa agir, a gente precisa se mexer, precisou caminhar, fazer alguma coisa. Enfim, ele foi para outro hospital, muito bem recebido, muito bem amparado, fez a cirurgia, chegou na quinta noite, fez a cirurgia no sábado, na terça já foi para casa, na verdade não foi para casa, foi para a clínica. Também abriram as portas, nossa segunda casa, né? Ele está lá sendo cuidado, se recuperando, se restabelecendo. Mas o que a gente viu em tudo isso? O amor, o carinho, a atenção, o afeto. Então, de tudo que a gente vive, a gente também pode tirar experiências boas. Também pode aprender coisas. Só que a gente precisa estar com um olhar atento para aprender, para agradecer. Então, segundo a própria autora do livro, Elizabeth Elliot, o que ela fala que é o sofrimento? O sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Veja que definição profundo. abrangente. Ela falou que ela pensou numa definição que pudesse abranger qualquer coisa. Então, sofrimento é ter o que você não deseja e desejar o que você não tem. Então, naquele momento ali, né? Meu pai tinha um ferro na perna, uma perna quebrada, uma fratura de costela, ele não desejava aquilo ali para ele. E o que ele desejava, que era liberdade, saúde, poder voltar para casa, ele não tinha naquele momento. Isso causa sofrimento. E o sofrimento dele causa sofrimento nas pessoas que amam, que se importam, que sofrem. E aí, eu li esses dias atrás e isso me impactou bastante, que uma crise tem 3 elementos. Uma solução, um prazo de validade e uma lição para a nossa vida. É fácil falar da crise depois que ela passa. Difícil é, no momento em que a gente está vivendo aquilo ali, conseguir registrar tudo isso, assimilar tudo isso. Assim, porque a dor é muito forte. E aí, o que acontece? Nós, e isso é importante que a gente diga, nossa, geração após geração, o ser humano, óbvio que nenhum ser humano gosta da dor, nenhum ser humano vai buscar a dor, existem exceções, mas isso aí já é doença, quem vai buscar a dor. Ainda aqueles que buscam a dor é para aliviar alguma outra dor, né? Mas nossas gerações, a cada tempo, está vindo cada vez mais com medo da dor. Então nós temos um medo absurdo do sofrimento, nós temos medo de sofrer, medo do que a gente não controla, medo do que a gente não conhece. Então, veja, as gerações atrás, muitas gerações atrás, não muitas, né? Umas 3, 4 gerações, como é que era para uma mãe que estava gestante? Ela tinha certeza que seu filho ia ou não ter alguma doença genética? Tinha certeza se ele ia ou não nascer bem? Ela tinha certeza se ela não ia ter uma hemorragia e morrer no parto? Ela não tinha certeza, a medicina não tinha tantos avanços quanto tem hoje. E por isso ela deixou de ter filhos. Deixou de, né, não tinha métodos contraceptivos, mas podia deixar de casar, por exemplo. Medo de que eu morra no parto, então eu nem caso, para não ter esse problema. Só que as novas gerações vieram com tanto avanço tecnológico, com a ciência, com tudo que parece que está nos dando uma sensação de proteção extrema, só que isso está gerando cada vez mais medo. Medo da dor, medo do sofrimento, medo de enfrentar situações desconhecidas. A gente quer o controle, a gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer saber... Então, não é possível, por exemplo, você está sentindo uma dor forte. Não, tem que saber o que é. Tem que ter um remédio para isso, tem que ter uma solução, a ciência tem que explicar isso. Os avanços são ótimos, eu não estou falando mal dos avanços, não estou dizendo que a gente tem que ficar aguentando sofrimento e dor nem nada, só que a gente partiu para um outro extremo. A gente não arrisca mais. Nada, a gente não quer mais arriscar. Só que o que está acontecendo? A gente tem tanto medo de sofrer
que a gente sofre pelo medo de sofrer. Tanto é que a isso damos o nome de ansiedade. E a gente ensina isso aos nossos filhos, cria eles numa bolha para não sofrer, Exato. porque o sofrimento é uma coisa muito difícil. E a gente já coloca isso. E eles já ficam com medo de... sem Quando saber. os nossos filhos não obedecem, vai botar uma meia no pé, senão você vai pro hospital, vai tomar uma injeção. Olha o medo Que a gente está colocando aí. criando de tomar uma injeção. E quando for necessário, ele vai ficar morrendo de medo. Eu lembro toda vez que a Alice precisava arrancar um dente, ela passava 5 dias, assim, e o dia estava mole mesmo, pendurado. Ela passava o dia inteiro sofrendo com aquilo ali, sofrendo mesmo, chorando, preocupada, tensa. Quando ia arrancar o dente de fato, quando ela permitia que desse aquele puxãozinho, né? Ela, já foi? Ou seja, o medo, o sofrimento real era muito menor do que o sofrimento virtual. Virtual no sentido da imaginação, né? Do que a gente pensa. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado. Na quinta-feira, estava programado uma questão de invasão nas escolas e todo um terror e tudo mais. Eu vi no grupo, eu sou muito perdida, gente, eu preciso confessar que eu andei meio perdida, né, nessas coisas. Não via noticiário, estava longe de tudo isso, então eu estava muito alheia. Quando o grupo de pais começou a perguntar, vocês vão mandar seus filhos? Vocês vão mandar seus filhos? Eu fiquei pensando, porque quinta-feira é o dia da piscina. E os pais têm tanto medo dos filhos adoecerem que uma semana antes já estão falando quem vai para a piscina, quem não vai, quem vai, quem não vai. Porque a piscina da escola da Alice é temperatura ambiente, né? Ou seja, gelada. Se os filhos estão vivendo, adoecendo, também é torta direito, essas crianças, coitadas. Então, os pais já começam a falar, não, eu não vou mandar, eu não vou mandar, não vou... E naquele dia eu falei, nossa, estão falando da piscina, mas acho que vai estar frio, não sei nem por que estão falando isso, acho que vai ser cancelado mesmo. Quando deu no dia, alguém falou assim, a ameaça nas escolas e tal. Eu falei, então era isso que os pais estavam falando no grupo. Aí eu falei, tem uma ameaça dele. Que ameaça? Eu falei, no Brasil inteiro aí, e metade da turma da Alice não foi dele. E eu acabei de deixar ela na escola. Eu falei, pois é, o que você quer fazer? Né? Quer trazer, não quer? O que você... E no fim das contas, assim, como não ia ter matéria, não ia ter nada, ele falou, deixar ela fazendo nada na escola ou deixar em casa, melhor deixar em casa. Ele foi buscar no metade do dia e só não contou por quê. Né? Mas o que eu tenho visto? Desespero dos pais. O medo de perder seus filhos é tão grande, que eles se desesperam e eles ficam tão ansiosos que eles não conseguem aproveitar os filhos enquanto eles estão ali. E eles falam, e eles explicam, e eles contam, e eles mostram o noticiário, e eles mostram para os filhos pequenos. Ou seja, nós pais somos os tradutores do mundo para os nossos filhos. Se eu passo toda essa ansiedade sem filtro para eles, se meus pais não têm controle, se meus pais não têm controle emocional, quem sou eu para ter? Então, eles vão ficar desesperados. Você vê escolas que tem crianças pequenas, gente, 9, 10 anos, tendo crise de ansiedade na escola. Então, o assunto é sério, mas em nenhum momento da história do mundo a gente deixou de correr riscos. Em nenhum momento. Então, a gente tem que olhar como a gente está lidando com o sofrimento, com as possibilidades. E como a gente está explicando tudo isso através das nossas ações. Não precisa nem mesmo explicar, mas às vezes a gente fica num desespero que é visível. Exato. Nessa crise de ansiedade que a gente tem, passa de forma involuntária para as crianças. O clima ansioso da casa. Eu não levei meu filho para a escola. Ele falou assim, mas por que eu não vou na escola? Eu falei, porque a gente vai em Sorocaba, eu vou levar vocês. Foi isso. Pronto. E a gente foi e tá tudo certo. Mas eu não tenho prova. Eu falei, você não tem prova? Hoje eu não tenho prova. Então a gente vai, amanhã é feriado, nós vamos hoje, porque amanhã a gente não pode ir porque é feriado, vai estar tudo fechado. Então, e aí a Alice falou, mamãe, hoje só tinha metade da minha turma na sala. Eu falei, por que, Alice? Ela, não sei. Eu falei, vai ver porque amanhã é feriado. E aí depois ela falou, mamãe, fui ali no parquinho, né, do condomínio, e aí falaram que ia ter um massacre nas escolas. Eu falei, e as crianças passando umas para as outras. É minha responsabilidade como mãe sentar e conversar. Falar, filha, de fato, houve essa conversa e explicar da forma como lá em casa a gente decidiu explicar, sem pânico, sem ansiedade, sem sofrimento, passando para ela que tá tudo bem. Mas Faila, não tá tudo bem, você não tem certeza? Eu não tenho, mas ela não precisa saber disso.
porque isso não vai agregar em nada, ela não pode resolver, ela não pode mudar, ela não pode se proteger, não tem nada que ela possa fazer. Então eu não preciso passar essa carga emocional para ela. Mas falando nisso, a gente vive fugindo do sofrimento, a gente se apega a cálculos, probabilidades, ciência, descoberta, tudo para tentar manter o controle a respeito do futuro e evitar o sofrimento a qualquer custo, mesmo sofrendo ainda mais para evitar sofrer. Aí tem uma reflexão. Você consegue imaginar um mundo no qual nada seja ruim? Um mundo onde existe o pecado, mas que não tenha nada indesejável? Não tem dor de dente, não tem imposto, não tem parente chato, não tem engarrafamento. Boletos. Não tem boleto, o clima tá perfeito, a esposa é perfeita, marido perfeito, saúde perfeita, notas perfeitas, felicidade perfeita. Você consegue, num mundo de pecado, se Deus permitisse que tudo fosse perfeito? Não consigo Com imaginar. o nosso coração do jeito que ele é? Porque com o nosso coração transformado no céu, ok, outro contexto, nessa terra. Então tem um autor que ele diz assim, Malcolm Muggeridge, espero que seja esse o nome dele, coitado. Ele disse o seguinte: se por acaso você eliminasse o sofrimento, o mundo seria um lugar terrível, pois tudo aquilo que corrige a tendência humana de se sentir importante demais, de se gabar em excesso, desapareceria. O homem já é mau o bastante, mas seria absolutamente intolerável se nunca sofresse. Ou seja, ele chega ao ponto central da questão. O sofrimento tem uma função. É necessário. É necessário. Ele nos molda. Então, a gente não pode esquecer outra coisa também. Se a gente quiser evitar o sofrimento a qualquer custo, a gente vai ter que ter o cuidado de nunca amar ninguém. Porque o amor e o sofrimento, eles estão muito próximos. O risco de sofrer, quando a gente ama intensamente, é muito próximo. Então, se a gente não quer correr o risco de sofrer, a gente não pode se dar ao luxo de amar, de se permitir amar. E aí uma vida sem sofrimento, ok, mas sem amor, de que adianta? Para que serve? Quando começou a acontecer esses negócios nas escolas, só o fato de eu deixar as crianças na escola e eu ver aquele monte de crianças subindo assim, eu já saí de lá chorando. Porque a nossa mente monta uma história, ela monta todo o percurso, toda a história, toda, né, a empatia de lembrar do que aconteceu com as outras crianças. Quantas crianças eu vendo, quantas crianças, meu Deus, e a gente não tem controle de nada. O nosso único dever é orar e falar, pedir a Deus, Senhor, se acontece alguma coisa assim, só nos ajude a passar pelo sofrimento, porque a gente não tem controle. E a alegria não é a ausência do sofrimento. Outro autora, né? Janet Stewart, ela diz: a alegria não é a ausência do sofrimento, mas a presença de Deus. Então nós estaremos alegres não quando a gente estiver ausente de problemas, mas quando a gente tiver a presença de Deus na nossa vida. A partir daqui é que a gente vê que tudo muda. A partir daqui é que muda, divide o que é o sofrimento, é desesperança para um mundo que não conhece a Deus, e o que é a esperança e o que é verdadeira felicidade para um mundo que conhece a Deus. Então, quando o salmista estava no vale da sombra e da morte, ele disse o seguinte: não temerei mal algum. O salmista não era ingênuo, não era bobo para dizer assim, eu não temo mal algum porque não existe mal algum. Não tinha isso. Existe sim, a gente vive num mundo mal, despedaçado, deturpado, caído, distorcido. O que ele disse? Não temerei mal algum porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Então, assim, não é me protegem, é me consolam. Ou seja, não vai acontecer nada comigo, não é que eu estarei protegido de todo mal, mas mesmo em meio ao mal que me vier, o Senhor está comigo, o Senhor me consola. E a esperança conforta. Exato. E a coisa mais triste do mundo não é sofrer, mas a coisa mais triste do mundo é viver sem uma esperança. Essa é a parte mais dolorosa. Lewis é bem enfático quando ele diz o seguinte, essa frase eu já falei para vocês e é uma das que me marcou muito, porque diz assim: Deus sussurra para nós nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Então, quando a gente está num momento de crise, de dor, de sofrimento, é a forma que
se a gente se abrir para isso, né? Obviamente, que Deus tem de falar mais claramente conosco, ensinar suas lições, moldar a nossa vida, transformar. Então, a argila, para que ela se molde num lindo vaso, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser moldada, ela não pode continuar do jeito que ela estava. E isso acarreta, obviamente, numa transformação, num sofrimento, numa mudança de status. Então, o que acontece? Muitas vezes, ok, Faila, estou em meio ao sofrimento. E o sofrimento é um mistério, tá? Não tem como explicar. Ele simplesmente existe. E a gente lembra que toda a vida cristã, a fé, ela é repousada em mistérios. Então, não dá pra gente ficar se debatendo muito sobre porquê, o que, como do sofrimento. Mas como a gente vai lidar com ele. É mais a nossa função do que descobrir por que as pessoas sofrem, por que a gente sofre. E muitas vezes a gente fala, Senhor, por que eu? Muitos porquês a gente nem vai saber. Outros a gente vai tirar lições, mas o porquê não está no nosso alcance saber. E nem precisa. Exato. Mas quando a gente olha para o mundo, do jeito que ele é, das dores, dos sofrimentos, ao invés muitas vezes de perguntar, Senhor, por que comigo? A gente muda a nossa visão e fala, por que não comigo? Porque pode acontecer com qualquer um, por que não comigo? O que eu teria de tão especial para ser salva de todas as dores? De não acontecer. Né? Quantos acidentes, quantas mortes, quantas dores, quantos assaltos, roubarem carro. Pô, Senhor, por que comigo? Por que não comigo? Eu sou dona de um carro, o carro estava lá, pode acontecer. Estamos num mundo onde as coisas podem acontecer. E aí é quando a gente se instala na realidade, onde a gente aceita, onde a gente para de choramingar no sentido, isso eu estou falando, parece que é simples, mas não é simples. Mas quando a gente se instala na realidade e fala, ok, aconteceu. Já é uma realidade. Senhor, mas por quê? Por que comigo? Senhor, olha como eu estou sofrendo. É bom falar, Deus quer que a gente fale, que a gente desabafe, mas a gente precisa o quanto antes se instalar na realidade e falar, e agora? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? O que precisa ser feito? Para onde eu vou? A quem eu vou recorrer? O que eu preciso aprender? É a decisão, é a ação, Exato. pós-decisão. Mas é aquela instalação na realidade. Porque se eu entro nesse redemoinho interno das minhas emoções de autopiedade, de autocomiseração, de tadinha de mim, olha como o mundo é cruel, olha como as pessoas me traíram, olha como eu, né, olha como eu sofri, olha como meu marido foi cruel, ou como minha sogra, ou como minha vida, ou como... eu não saio para lugar nenhum. Então, a aceitação da realidade é olhar para fora e falar, está acontecendo. Estou com uma crise no meu casamento, estou com uma crise financeira, estou com uma crise na saúde, estamos com um filho doente, ou perdemos um filho para um câncer, para uma leucemia, N tipos de dores. Então, você vai olhar e falar assim, está acontecendo. E agora? A gente tem que lembrar que Deus nos ama, que nós não estamos à deriva numa espécie de caos. Não tem nada que possa dar mais força para a gente, estabilizar e dar paz do que entender que o dono do universo está ao nosso lado. E ele entende a nossa dor. Mas as pessoas não entendem o que eu estou... As pessoas não vão entender. Ele entende. Ele sabe. Então, sempre que as coisas aparentemente desmoronam, a autora falou, né? Elizabeth Elliot falou. Sempre que as coisas aparentemente desmoronam na minha vida, volto para essas coisas que não mudam. Nada no universo jamais pode mudar esses fatos. Ele me ama e eu não estou à mercê do acaso. Então eu não estou abandonada, eu não estou sozinha, eu não estou à deriva. Eu tenho um Deus que me ama e não importa o que aconteça, isso não muda. Isso é maravilhoso. E ela escreveu uma frase, quando ela fala que se sente, né, acolhida por Deus, e ela fala, Senhor, eu recebo o que tem para vir. E ela fala uma frase que eu não tenho ainda maturidade para olhar e falar essa frase. Eu vou falar a frase dela, porque eu ainda estou lutando para conseguir falar essa frase de minha autoria. Ela diz o seguinte, seja lá o que estiver no cálice de Deus, no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento, lamento, como também as superabundantes alegrias, estou disposta a tomar, pois eu confio nele. Uau. Não é fácil. Não é. Não é. Mas é o nosso alvo.
A gente tem que ter um alvo, senão a gente fica perdido. E o nosso alvo é olhar e falar, Senhor, eu não sei o que tem nessa bebida que o Senhor está me oferecendo, nesse cálice. Se vai ser uma alegria superabundante, se vai ser uma recompensa, ou se nesse momento vai ser uma dor muito aguda que vai mudar a minha vida, que vai mudar o rumo, que vai me fazer crescer, que vai me fazer chorar, que vai me fazer entrar em desespero. Eu não sei o que tem aí, mas eu quero e eu aceito e eu confio em Ti porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. É fácil? Não é fácil, mas é o nosso alvo. E ela aprendeu uma coisa da qual eu prestei muita atenção quando eu li esse livro e me ajudou muito nesse momento, né? Um pequeno momento, porque isso que a gente passou, óbvio, para o meu pai que está operado é mais forte que para nós que passamos juntos. Mas o que ela disse, ela tem um lema para ela que era faça a próxima coisa. Então, quando ela perdeu o marido assassinado, ela tinha uma filha pequena, missionária, no meio do nada. Ela tinha uma escolinha com várias crianças que ela estava evangelizando, ensinando, alfabetizando. Ninguém sabia o idioma, né, como ela, então ela conseguia ali. Ela simplesmente ouviu a voz de Deus dizendo, faça a próxima coisa. E ela foi fazer a próxima coisa. Então, qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer agora? E agora? E agora? E agora? Então, é a cirurgia? É trocar de hospital? É a recuperação? É a medicação? É isso? É aquilo? Né? Um casamento perdido? O que eu tenho que fazer agora? Né? Eu quero me reconectar? O que eu tenho que aprender? Aonde a gente vai? Vamos procurar ajuda? Vamos procurar aconselhamento? O que a gente faz agora? A próxima coisa. Faça a próxima coisa. Roubaram meu carro? E agora? Tá, agora eu tenho que ligar para o seguro? Eu tenho que fazer o BO? Eu tenho que fazer... Então, você não se preocupa com tudo. Você faz a próxima coisa que está na sua frente. E isso faz com que você se ligue ao mundo real. Porque quando a gente está em sofrimento, a gente se liga muito ao mundo das ideias, as dores, as coisas que são irreais, das quais a gente não tem controle. Quando a gente começa a seguir um passo, outro passo, a gente instala na realidade e isso vai amenizando e trazendo para cá. Não, peraí, eu não tenho controle sobre as coisas, mas também não vou ficar afundada nesse sofrimento. Eu preciso dar o próximo passo. Eu preciso dar o próximo, nem que ele seja muito pequeno, mas eu não vou ficar parada nesse lugar. Eu preciso dar um passinho. Eu preciso dar o próximo. Quando a gente não faz isso, o sofrimento se estende. Se prolonga. Não que a gente tenha que ter pressa para deixar de sofrer. Não, a gente não vai deixar de sofrer. A dor, ela continua ali. A dor de uma perda, né? Você perder um filho, você perder alguém que você ama, a dor continua ali. Só que você pode ser afogado por essa dor. Você pode ser submergido. Você não precisa ter pressa em superar a dor, mas você tem que ter pressa em dar um pequeno passo, em se movimentar. Porque senão, grandes chances da ansiedade profunda, da depressão e de outras enfermidades emocionais puxarem a gente cada vez mais para baixo. Então, não é a saída para deixar de sofrer, entenda isso. Não tem receita para deixar de sofrer instantaneamente. Né? Inclusive, muitas vezes quando se toma, em situações de crise, se toma medicação muito forte para deixar de sofrer naquele momento, esse sofrimento ele não é apagado, ele é simplesmente silenciado, mas em algum momento ele vai voltar. Né? Às vezes alguém perde um familiar e as pessoas dopam aquela pessoa para que ela não sofra. Não é deixar de sofrer, é arrastar o sofrimento. Então, às vezes é uma situação que a pessoa tem uma questão de saúde, ele precisa dar uma amenizada, mas entenda, aquilo não vai apagar sofrimento, porque não tem nada na saúde, na medicina, nada na tecnologia, nada na ciência que faça o sofrimento desaparecer. Ninguém inventou isso ainda. Né? Mas dá para você amenizar a questão prática, a questão de você não ficar dentro desse redemoinho de emoções. Então, é a próxima. Aí ela tem uma coisa que fala... ela fala o seguinte, quando ela diz assim, o Senhor disse, se você quer ser minha discípula, há 3 condições. Primeiro, você deve renunciar ao seu direito sobre si mesma. Segundo, deve tomar a sua cruz. E terceiro, você deve me seguir. Entendo que renunciar ao direito sobre si mesma é dizer não para si. E tomar a cruz é dizer sim ao Senhor. Senhor, seja lá o que tens para mim, eu recebo. Sim, sim, sim. E isso é muito delicado. Mas a gente só consegue atingir a maturidade, aprender, consegue moldar o que o Senhor tem para fazer para nós quando a gente dá esses próximos passos. Quando a gente consegue ir atrás,
quando a gente consegue dar um passinho após o outro, porque ele disse que nunca vai deixar a gente sozinho, que nunca vai desamparar. Então a gente precisa ter coragem para dar os pequenos passos e ele estará ao nosso lado, amparando, apoiando, consolando, indo em frente. E aí temos também a gratidão. Ela separa 4 coisas, né? Ela separa a aceitação, a gratidão, a oferta e a transformação. Então, quando ela fala no livro dela sobre o sofrimento, ela fala essas 4 etapas, né? A primeira é aceitar, de fato, Senhor, eu recebo. Eu não vou ficar... eu não estou feliz. Não preciso dizer que eu estou feliz com isso aqui. Mas eu aceito. Aceito que essa é a realidade. Não vou ficar num posicionamento de vítima. Porque que eu... Tadinha de mim. Tadinha. Né? Aceito, faz a próxima coisa e aí entra para gratidão. E eu entendi que somente a gratidão consegue pavimentar o caminho para a maturidade. Então ela fala aqui que ela nunca agradeceu a Deus pelo câncer do marido. Ela nunca agradeceu a Deus pelos índios terem assassinado seu marido. Ela acha que não precisa agradecer a Deus pelo câncer ou pelo assassinato, mas precisa agradecer a Deus porque exatamente no meio daquela situação, o mundo ainda está nas mãos dele. Aquele que mantém todas as galáxias orbitando no espaço é o mesmo que me sustenta em suas mãos. As mãos que foram perfuradas na cruz são as mesmas que sustentam os 7 estrelos. As mãos que foram impostas sobre João, quando ele estava ali na ilha de Patmos, e a voz, que era como o som de muitas águas, lhe disse, não temas, eu tenho as chaves. Ou seja, ela não está agradecendo pelas coisas ruins que acontecem, mas ela está agradecendo porque ela sabe que, apesar de tudo o que acontece, ele continua ali, ele é o dono do universo e ele tem o poder para transformar a nossa vida. E não transformar não é retirar a dor como um passe de mágica, mas é usar aquela dor para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado. Muitas vezes a gente quer que o sofrimento seja revertido. Exato. O Senhor pode curar. O Senhor fez tantos milagres, faça um milagre aqui agora, pode inverter, pode fazer tantas outras coisas. E a gente fica questionando a Deus, querendo saber o porquê, quando não está no nosso controle e nem dentro da nossa permissão saber o porquê. Exato. E aí tem uma outra frase maravilhosa aqui. Ela começa falando do Salmo 50, 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. A gratidão prepara o caminho. É precisamente nessa situação tão dolorosa, ter o que você não deseja ou desejar de todo o seu coração algo que você não tem, que a ação de graça pode preparar o caminho para Deus nos mostrar a nossa salvação. Então, muitas vezes, não seria possível que nós nos salvássemos sem que aquele sofrimento tivesse acontecido. Deus não quer que a gente sofra. Ele não faz isso porque ele é masoquista, porque ele gosta de ver nosso sofrimento. Mas se ele tiver que utilizar do recurso de algum sofrimento, talvez que a gente mesmo foi lá e foi atrás de alguma coisa que ele tinha dito claramente não e a gente desobedeceu e andou atrás, foi atrás, por exemplo, né? Entrar no mundo das drogas. Um jovem que sabe, cresceu numa família cristã, sabe que isso é uma coisa ruim e ele entra por esse mundo, ele vai fazer não só sofrimento para si, mas para todos da sua família. Mas talvez Deus use aquele momento, aquela situação tão dolorosa, tão terrível, para salvar todos de uma fé hipócrita, de uma fé que parece que está tudo bem, que todo mundo finge que acredita, que todo mundo está na mornidão. Quando entra numa situação dessa, Deus pode usar esse sofrimento para a nossa salvação. Ele não quer que a gente passe por isso, ele não quer que a gente sofra, mas ele pode usar o nosso sofrimento para que a gente seja salvo. E aí ela fala, por último aqui, da oferta. Ela fala para a gente ofertar a Deus o nosso sofrimento em forma de, muitas vezes, trabalho, ensino. Então, o que eu hoje estou fazendo aqui é uma oferta a Deus e às pessoas compartilhando o que eu aprendi nesses últimos dias. Porque, às vezes, é muito fácil a gente ler uma teoria, ler um livro e, ok, eu estou compartilhando a teoria. Quando a teoria vem na prática em cima da gente, de muitas formas diferentes, a gente pode ofertar esta dor, esse sofrimento
em prol de um crescimento, de uma situação onde a gente pode ajudar as pessoas ao nosso redor. Então, isso trará para nós também um alívio, de saber que a gente está compartilhando. E, além da oferta, a transformação, onde Deus pode ajudar a gente a transformar essa dor em algo muito mais lindo. Em 1820, tinha uma bebezinha de 6 semanas que teve uma inflamação nos olhos. O médico aplicou um cataplasma quente e queimou as córneas dela. Desse modo, a criança ficou cega por toda a vida. Quando ela tinha 9 anos, ela escreveu as seguintes palavras: "Ó, que alma feliz eu sou, apesar de não poder ver. Decidi que nesse mundo contente devo ser. Tantas bênçãos desfruto que outros não possuem. Chorar e lamentar por ser cega não posso e não o farei." Essa menininha cresceu e escreveu 8.000 hinos. 8.000 hinos, dos quais a gente canta muitas vezes e nem sabe dessa história. A Deus a glória, Bendita segurança, Face a face. O nome dessa menininha é Fanny Crosby. Uma história que é impressionante. Saber que ela, por um erro médico, ela ficou cega, ainda bebê, e ela disse a seguinte frase: "Chorar e lamentar por ser cega, não posso e não o farei." E ela escreveu mais de, quantos aqui? 8.000 hinos em louvor a Deus. Gratidão hinos que a gente canta. Hoje, nosso cenário está recheado de hinos de Fanny Crosby. Inclusive tem o nome dela. Exato, tá lá, o nomezinho dela. E eu nunca tinha escutado essa história até ler esse livro e parar para prestar atenção quantas vezes a gente acha que quem escreve hinos, louvores, é só quem tem uma vida recheada de felicidade, de alegria, de contentamento. Sim, só que a felicidade, a alegria e o contentamento, não em que sua vida seja perfeita, mas em ter Deus na sua vida. Então, para que a gente possa aprender como não esmurecer, não deixar que a tormenta leve o nosso barquinho, a nossa vida, que a gente não se afogue, é assim como Pedro, né? Que estava ali andando na água e olhando fixamente. De repente desviou o olhar, sentiu uma ansiedade, sentiu um medo, ou até mesmo algumas pessoas dizem que foi o ego, seja medo, seja escuridão, seja o barulho das ondas, seja o que for. Ele desviou o olhar do que importa. E aí ele começou a afundar, até que ele voltou as mãos de volta ao que importa e falou: "Senhor, me salva." Então, não há nada que Deus não possa fazer, mas não retirar o nosso sofrimento muitas vezes, mas estar conosco em meio ao nosso sofrimento. E usar o nosso sofrimento para moldar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E se isso for o que Deus tem para nós, nós devemos dizer com alegria: "Senhor, eu aceito. É difícil, é doloroso, mas essa tem que ser a nossa oração." Falar: "Senhor, eu aceito." Para encerrar, quero ler para vocês um poema escrito por Grant Colfax Tuller. Diz o seguinte: "Minha vida é apenas uma tapeçaria entre mim e o meu Senhor. Eu não escolho as cores, Ele trabalha incansavelmente. Muitas vezes Ele tece tristeza, e eu, em tolo orgulho, esqueço que Ele vê o lado certo e eu apenas o avesso. Apenas quando o tear fica mudo e as lançadeiras cessarem de esvoaçar, então Deus desenrolará a tela e me explicará a razão de tudo. Nas habilidosas mãos do tapeceiro, os fios escuros são tão necessários para a composição que Ele planejou quanto os fios dourados e prateados. Tudo o que acontece se encaixa nessa composição para o nosso bem. O sofrimento nunca é em vão." Que lindo, que profundo. Eu acho que a gente sai daqui hoje com uma nova visão do que a gente tem passado. Não do sofrimento, porque cada um tem o seu. Mas do que você tem passado, do que eu tenho passado. A gente sai daqui hoje com uma nova visão, com um coração, acho que mais leve diante de tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque, de fato, nós não temos o controle, mas nós temos só uma certeza: Ele está sempre com a gente. Ele nos amou, Ele só disse: "Te amei." E isso é no passado, ou seja, antes de você chegar, antes de você existir, não importa. E nem importa o que vai acontecer com você, não importa quais são as circunstâncias, as situações, eu estarei lá, nunca deixarei de te amar. E isso é muito bom. Ter essa esperança, ter essa certeza,
faz com que a gente passe por tudo isso, por todos os sofrimentos da vida, de forma mais leve, mais tranquila, tendo a certeza de que Ele só quer que a gente tome uma atitude, uma ação, procure a próxima coisa, seja grato e oferte a Ele através daquilo que a gente aprendeu, contando aos outros para ajudar outras pessoas a passar por experiências semelhantes ou não. É isso que, para isso a gente é chamado. Amém, amém. O livro de novo? O pessoal Isso. quer saber? Todo mundo quer saber. O livro de novo. Elizabeth Elliot, O Sofrimento Nunca é em Vão. Prepara o print. Tira o print aí, gente, porque aí fica mais Editora fácil. Fiel. E eu comprei ele pela Amazon. Não fazendo propaganda da Amazon, mas... É porque é tudo lá, né? Os carrinhos da Amazon só fica cheio de livro. de livro. Mas eu espero que vocês E o desfrutem próximo, a leitura pediu e do outro aprendam. também. O outro é do Lewis, C.S. Lewis, Prepara o print. O Problema do Sofrimento. Muito bem. Se você não tirou o print, Editora é só Vida. você voltar um pouquinho aqui, faz o print aqui. Beleza? Ok? Gente, que delícia estar aqui com vocês hoje. Deixa eu ver, tem alguém aqui? Coloquei, ó. Ah, sim. Tá, não. O pessoal tá dando boas-vindas aqui, mas acho que é alguém que já está aqui com a gente. Mas quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui com um programa totalmente diferente, que vocês já sabem. E aí eu quero trazer mais fotos sobre o projeto que falamos no início do programa. Quero trazer vídeos, depoimentos e vamos responder a todas as perguntas que são muito importantes para todas nós, não só das meninas daqui que fizeram do evento aqui, como a Faíla falou. Todos nós precisamos dessas respostas. Então, segunda-feira tem mais. Tem um comentário aqui da minha mãe que ela disse: sem comentários para esse programa hoje. Obrigada. Um beijo para você, A gente que mãe. agradece. A gente agradece a companhia de todas vocês. Acho que foi sem comentários mesmo, né? Porque o pessoal ficou todo mundo quietinho. Estar aqui é o que nos motiva sempre, compartilhar, ter vocês aí do outro lado. Isso deixa a nossa vida, com certeza, mais feliz e mais leve. A gente agradece pela oportunidade. Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê então segunda-feira que vem, se Deus quiser. Até lá.